Bom dia, amados irmãos, mais uma vez aqui, reunidos aqui na Escola Bíblica Dominical, Ministério Dofcar, guiando o rebanho, e vamos falar com Deus. Início a mais uma Escola Dominical. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, Pai querido e Pai amado, Deus eterno. Tu enviaste o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que redimiu a cada um de nós, Senhor, das mãos da morte que o pecado nos acometeu, mas pela misericórdia do Senhor, pelo seu sacrifício vicário, veio nos trazer a oportunidade de renascermos do teu sacrifício, de sermos libertos, sermos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro derramado no madeiro. E aqui estamos, Senhor, para te bendizer, te glorificar, te adorar, te dizer que tu és tudo para nós, hoje e sempre. Dirige, Senhor, a esse estudo, que toda palavra, todo conhecimento venha despertar em nós mais e mais da tua vontade em nossas vidas, para que possamos no dia a dia, Senhor, aplicá-las de uma forma que a vontade do Senhor, o mandamento do Senhor seja completa em nossas vidas, que é ganhar almas, ser enviados por este mundo, ganhar almas cada dia mais, seja aqui na nossa localidade, seja aonde estivermos destinados a trabalhar. Por isso te peço, abençoe esse ministério, que possa alcançar mais e mais países na África, em outros continentes, e faça com que o teu nome seja elevado, glorificado, exaltado, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, venceremos nada. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nos leva a possuir a terra prometida.
existirá. Nenhum inimigo nos existirá. Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Deixou sua glória por amor, por amor. Deu seu sangue, derramou de grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus ser a nuvem, estrela da minha cor, reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é a minha estrela, a minha cor, reino de Deus, pão da vida, príncipe da mais grande, El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Aleluia! Santo é o Senhor dos Exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus seja louvado. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, que possa ser uma fonte de formação e de vida para o seu coração. Louvo a Deus pela sua vida que está aí com a gente. Deus abençoe o nosso irmão Miguel Campanharo, que está nos acompanhando aí. Abre a sua Bíblia aí, irmão Miguel, no livro de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, esse jovem pastor que foi preparado e forjado no fogo da perseguição e do grande êxito ministerial do apóstolo Paulo, quando ele estava nas suas viagens missionárias, ali onde Deus operou grandes milagres, prodígios e maravilha. Abra a sua Bíblia aí, pode ser a Bíblia convencional ou a Bíblia eletrônica. Vamos ler a nossa base bíblica, livro de Tito, capítulo 3, de Tito, e versículo 8, diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Oh, maravilha! Glória a Deus! Fiel é esta palavra. Glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta com a difícil tarefa de discipular os novos convertidos.
e escolher os líderes espirituais locais e organizar a igreja, além de repreender os dissidentes, as pessoas que não concordavam com os fundamentos que Paulo trazia, os fundamentos bíblicos. Foram libertos de suas religiões politeístas e agora estava em uma religião monoteísta, o único Deus, o Senhor. E esse único Deus exige santidade. E nem todas as pessoas entendem o que é santidade. Santidade não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de retidão. Ser perfeito é uma coisa, ser reto é outra. Perfeito só Jesus Cristo. Reto é aquele que procura se santificar por meio da santificação que é promovida pela palavra santificadora, que é a palavra de Deus. Então, sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, é impossível haver retidão no ser humano. Por isso que estava conversando ontem com o nosso futuro irmão que vai galgar aí, se Deus quiser, né? Um vereador, e ele falava que muitos vão para a política e chegam lá, não fazem nada daquilo que são, que aparentam ser. Muitos crentes entraram na política, né, entre aspas, se diziam filho de Deus na política e ao chegar lá fizeram pior do que os ímpios. Uma vergonha para Deus, uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para nós que procuramos uma vida de retidão. Mostraram que a palavra de Deus não teve operosidade no seu coração e não alcançaram a retidão. Perfeição só em Cristo. Agora, retidão o homem pode alcançar. Por isso que a palavra de Deus diz que homens confessam que amam a Deus com a sua boca, mas negam com suas obras, sendo reprováveis, abomináveis, incapazes de andar na boa obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Boas obras estão aqui. São os caminhos eticamente corretos que dá condição ao homem de viver com Deus e com a própria sociedade em uma simbiose perfeita, uma comunhão perfeita, que é algo que agrada ao nosso Deus. Visão panorâmica da nossa epístola, informação básica. A carta faz parte do grupo das epístolas paulinas e pastorais, que é direcionada ao jovem pastor Tito. O autor é Paulo, data que foi escrito de 61 a 65. Local, Paulo escreve de Corinto, não tinha ainda sido preso na sua segunda prisão, aonde ele vai ser decapitado. O alvo, Tito, o grego. Tito era gentio, de origem grega. Nada melhor do que Paulo pegar um grego para tomar conta de uma igreja que também era grega, entendeu? Formada por gregos e judeus, espalhados pela ilha de Creta, ali ao sul, né, da Grécia, e banhada totalmente pelo mar Egeu. A ilha de Creta, segundo a história, foi o lugar onde Zeus nasce, né, é criado, aonde Minotauro também teve o seu reino ali. Então a ilha de Creta é a quinta maior ilha da Grécia, uma ilha grandiosa, uma ilha que já havia quase 5.000 anos que estava sendo habitada pelos turcos, pelos povos turcos que vieram ali da Ásia Menor e tomaram posse daquela ilha, e foi tendo uma miscigenação de pessoas, de povos, mas a ilha é grega. Versículo-chave, Tito capítulo 1, versículo 5, o irmão pode ler para mim, por gentileza? Qual? Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Uma responsabilidade para o jovem Tito tremenda, porque Paulo já percebia que Tito já era um indivíduo maduro por causa de todas as experiências que ele teve com o apostolado de Paulo em toda quase a sua obra missionária. Tito era um indivíduo que levava, às vezes, carta a Corinto, era a pessoa que representava Paulo, era a pessoa de alta confiança de Paulo, que recolhia donativo das igrejas, principalmente de Corinto e de outras, para levar para os pobres de Jerusalém, pela comitiva do apóstolo Paulo, que sustentava a igreja de Jerusalém,
a igreja perseguida, a igreja machucada, uma igreja que estava sendo o tempo todo perseguida pelo poder religioso dos judeus e que não alcançou muita paz para que tivesse uma folga para servir a Deus, sempre perseguida, porque estava ali no coração de Israel e no coração do judaísmo. E a igreja de Jerusalém se tornou pobre por causa da perseguição. Começou pelo ministério de perseguição do apóstolo Paulo e terminou depois com muitos outros sacerdotes e chefes de sinagogas e alguns judeus que passaram a hostilizar o cristianismo, defendiam a sua religião de coração sem ao menos pesquisar aquilo que eles estavam perseguindo. E hoje não é diferente. Eles defendem a sua religião, o judaísmo, tá? Certo que eles têm uma história, mas não perceberam que Cristo cumpre a lei e diz: novo mandamento vos dou, faço nova todas as coisas. Então o próprio Deus nos dá a perfeição do Mashiach, para que por meio do Mashiach, aquilo que era impossível para o homem cumprir, que é o cumprimento da Torá, torna-se possível por meio da aplicação do Evangelho no seu coração do indivíduo. Como o Evangelho pode ser aplicado no coração de alguém? Pelo novo nascimento que nos é gerado pela morte substitutiva do Cristo. E Tito havia alcançado isso, e Tito havia tido experiência com Paulo. Tito foi preparado, Tito foi um diamante bruto tirado da terra, da lama do pecado, aonde Deus, por meio do ministério paulino, foi lapidando aquele homem, capacitando ele para chegar num momento como esse. A ilha de Creta era a quinta maior ilha da Grécia e era uma ilha muito populosa e tinha ali a sua economia baseada no comércio mercante, de barcos, navios, de idas e vindas de navios carregados de produto e assim por diante. A economia da maioria dos povos que viviam à margem do Mediterrâneo, do Egeu, do Mar Adriático, era baseada na economia mercante, nos transportes de alimentos, de especiarias, de seda e outras coisas semelhantes a essa, que a história mesmo nos mostra. Isso nós aprendemos no colégio quando estudamos a história dos povos antigos, principalmente dessas regiões. Esboço do livro Defesa à Sã Doutrina. Desfrute da sã doutrina. Qual a defesa da sã doutrina? A organização. Paulo deixa Tito ali, como lemos aqui no 5, por esta causa te deixei em Creta. Paulo está especificando: Tito, tu está aí para isso, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme te prescrevi. Ou seja, Paulo deu a Tito a capacidade de ele escolher homens para presidir a igreja em pequenos grupos que estavam reunidos, que eram células, né, que hoje nós chamamos, pequenas reuniões em casas que precisavam de alguém que encabeçasse, que fosse o líder ali, e os presbíteros serviam para isso, não só como conselheiro, como parceiros, né, como destra do ministério paulino e dos bispos locais, mas eles também eram as pessoas que lideravam pequenos grupos de estudo, e para isso precisavam de ser escolhidos por alguém que tivesse uma visão de reino e discernimento para escolher as pessoas certas. E Paulo vai nomear Tito para isso. Que honra! A Bíblia diz que quem serve a Deus, muitas das vezes você serve a Deus por meio do ministério de alguém. Eu já servi a Deus debaixo da autoridade do ministério de certos homens de Deus, que se dizem homens de Deus, e me frustrei. Eu fiquei frustrado, porque aquilo que a pessoa falava da sua boca não cumpriu com as atitudes, com a verdade. Prometi algo e não fazia. Então eu me frustrei. Por quê? Eu vi com os olhos da carne, mas Deus preparou o encontro de Tito com Paulo. Paulo era um homem de Deus, um homem de palavra, um homem de caráter cristão, que olhava além da aparência humana. E Paulo vai pegar Tito, gentio, grego de nascimento,
um indivíduo politeísta, vai trabalhar o coração de Tito, vai capacitar, vai dar conhecimento, vai transmitir conhecimento. Uma coisa é você falar de conhecimento, outra coisa é transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento é vida vivida, é um indivíduo estar com o outro. Você vê o cara com a oportunidade de pegar a faca, né, do café da manhã e lançar dentro do pote de manteiga e passar muita manteiga no pão dele, mas ele vai lá, tira o necessário, passa o necessário e deixa, porque ele sabe que tem outras pessoas para poder usufruir também daquela manteiga. Tem pessoas não, que pega tudo, se puder, ele pega a manteiga com a colher, tira tudo e bota no pão dele. Nem que ele não coma tudo, mas ele come e bota no cantinho, porque ele só vê o lado dele. Tito foi preparado desse jeito. Tito viu Paulo pegar as ofertas e levar para Jerusalém. Paulo levava a oferta para Jerusalém e na maioria das vezes ele não tinha dinheiro nem para comer, ele ia trabalhar para comer. Então a gente começa a aprender um outro evangelho, sem ser aquele que nós recebemos de certos grupos que tem espalhado por aí, que hoje em dia nós vamos comer o melhor da terra, alguém para me seduzir ou para querer trabalhar meu coração, pegou uma máquina de café expresso, botou e começou a fazer café expresso. Aí Deus falou no meu coração, Deus falou assim, abre tua mente agora e ouça, e discirna, tenha discernimento. A pessoa falou, aqui pastor Américo, nós vamos comer o melhor da terra, mas Deus não permitiu aquilo que estava proposto no coração daquelas pessoas vir a se executar. Por quê? Deus quis me preservar, porque provavelmente eu estaria em situação pior. Deus quis me preservar e falou, só ouve, para tu ver até onde vai a vaidade das pessoas. Pessoas que vê a oportunidade de lançar mão dos bens do reino e trazer para si próprio. Eles se fazem com o reino de Deus, mas não fazem o reino de Deus, não trabalham em favor do reino de Deus, trabalham em seu próprio benefício. E eu fiquei olhando aquilo e Deus falou como ontem aquela mulher de Deus, uma mulher altamente capacitada, que esteve conversando comigo aqui durante a noite com seu marido, e ela falou, pastor, tudo que nós passamos de ruim nessa vida é para nós não repetirmos isso. E eu falei, irmã, Deus falou isso mesmo no meu coração quando eu estava vivendo problema. Olha, tu vai passar, tu vai viver para tu não repetir essas coisas. Então Tito foi o camarada de Paulo que andou com ele, que aprendeu, e Paulo viu as qualificações serem plantadas no coração daquele jovem. Paulo viu pelo discernimento de espírito a graça de Deus ser implantada, aplicada ao coração daquele rapaz. Paulo viu a total transformação. Paulo viu o surgimento da nova criatura no abandono do pecado, no abandono da ganância, no abandono da usura, e colocou aquele jovem para ser experimentado dentro da obra. Você vai levar a coleta, você vai recolher a coleta, colocou ele com capacidades, e você imagina, ele colhia, dava a Paulo, Paulo levava para Jerusalém, deixava tudo na mão de Tiago, o irmão do Senhor, que distribuía pelos pobres de Jerusalém. Paulo às vezes voltava sem um centavo no bolso, tinha que fazer tenda para se alimentar. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não está procurando qualquer um, Deus está procurando pessoas que sejam honestas, convertidas e que tenham aliança com Ele. Aliança com Deus é se desprender das coisas materiais. Hoje as pessoas usam o nome de Deus e se fazem pelo reino de Deus, mas não faz o reino de Deus, que Deus entrega na mão dele, não faz a vontade de Deus, para que esse reino cresça. Então, Tito tinha todas essas qualificações. Só uma pessoa qualificada, preparada, experimentada, trabalhada, pisada, amassada na obra, tem condição de humildade em seu coração, de escolher pessoas não selecionadas por seu próprio desejo e vontade, porque é amigo, é camarada, não. Escolhe-se pessoas para o reino que tenham as aptidões do reino, que sejam longânimo, benigno, compassivo, que saiba amar, que saiba ponderar, pessoas experimentadas. Essa é a característica dos obreiros de Deus. Não são pessoas malandras, maliciosas, descompromissadas com a verdade, mas que têm compromisso só com o seu bolso em botar dinheiro. Deus não quer esse tipo de gente. Esse tipo de gente é morna,
E o livro de Apocalipse diz que o morno Deus vai vomitar de sua boca. A pior coisa que tem é o indivíduo ser morno. Ah, pastor Américo, o que é ser morno? É quando você não vive a verdade, não toma posse da verdade, e quando você está no mundo e diz que não é do mundo. Você está na igreja dizendo que é crente, mas não deixa o evangelho permear teu coração. Está no mundo, mas também não se entrega para o mundo, se encapa com uma cara de servo de Deus, mas na realidade o mundo não está totalmente expresso em você, mas está escondido, está agasalhado dentro do seu coração. Então, por isso que muitas das vezes você vê pessoas entrar na política e mostrar que eles são ladrões, ratos, quando não são ladrões dos cofres do governo, são ladrões dos cofres do reino de Deus. E Deus não quer esse tipo de pessoas. Deus quer pessoas que se preparam, se convertam como Tito, que saiba plantar a boa semente, ser o primeiro a comer do fruto da terra, mas saiba dividir aquilo que Deus coloca na mão dele. Tito, em uma sentença, Paulo instruiu o pastor Tito a colocar a igreja de Creta em ordem, em contraste aos ensinos dos falsos mestres que atacavam aquela congregação, ou seja, os judaizantes, e também costumes pagãos dos povos cretenses que estavam ali, vivendo na ilha de Creta, que na sua maioria eram gregos e outros povos da Ásia Menor, turcos e outros que estavam lá habitando, tinha muitos judeus entre eles, que atacavam com o judaísmo. Eles queriam judaizar igrejas, eram judaizantes para a igreja, e outros povos queriam ainda permanecer com a cultura religiosa de outrora que eles haviam vivido. Criam ainda em fábulas, criam em mitos, criam em heresias e queriam trazer isso para a igreja. E a igreja precisava de ser refinada como se refina ouro, pelo fogo da palavra de Deus. E só alguém que tem compromisso com a palavra de Deus pode ter condições de refinar a igreja pelo fogo do ourive por excelência. O Cristo é o maçarico de Deus ligado pela revelação da sua palavra para separar os seus obreiros, os seus servos, os seus filhos. O Filho de Deus está acima da cultura do mundo. A cultura do mundo é comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o indivíduo ele está no meio do grupo, mas ele está sempre enxergando, trabalhando por vantagens. Quem busca vantagem não busca Cristo. Quem busca Cristo busca humildade. Quem busca vantagem busca estar em primazia. E muitas das vezes quer assumir a primazia sem trazer a palavra de Deus, dentro do seu coração. É ele e ele mesmo. Jesus está lá e ele está aqui, Senhor, como eu te amo. Será que você é assim? Eu sou assim? Quem é assim? Senhor, tu é lindo, tu é maravilhoso. Pai, eu te amo, meu Deus. Deus não se ilude com caras e bocas. Deus não é um pobre miserável precisando de elogio de alguém que está abaixo dele. Deus é Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus exige de nós santidade, não é perfeição, é retidão. Santidade é retidão e não perfeição. Perfeito só Deus, porque eu posso muito falar de santidade, mas posso ser imperfeito em algumas áreas da minha vida. Você também na sua casa. Então vamos buscar retidão e andar na palavra de Deus. Então Tito é esse indivíduo que está preparado para isso. Tito era gentio, Gálatas capítulo 2, versículo 3, foi convertido por meio de Paulo, um verdadeiro filho na fé de Paulo, Tito 1,4, acompanhou Paulo em algumas viagens, foi a ele que Paulo confiou algumas tarefas mais difíceis, como a de levar a epístola à igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6 e versículo 13, e a oferta aos pobres de Jerusalém. Não é qualquer um que saiu com aquela saca de dinheiro, não, era muito dinheiro, para a época era uma quantidade razoavelmente excelente, vamos dizer aí, a monta aí de 50, 60 mil, 120 mil reais hoje, para você levar de oferta para um grupo. Obrigado, meu irmão.
Em Tito, capítulo 1, versículo 5, lemos que Paulo lhe confiou a organização da igreja em Creta, cujos habitantes eram conhecidos como difíceis de lidar, que mostra seu caráter energético e o seu zelo na causa de Cristo. Ou seja, como era uma mistura de povos, mistura de ideias e mistura de um pensamento religioso politeísta, criam em vários deuses, e por crer em vários deuses, Creta era, bem dizer ali, segundo a história, parece que Zeus havia sido criado em Creta e nascido em Creta. Minotauro também nasceu ali naquele lugar, teve ali o seu ápice ali. Então era uma ilha que era cheia de superstição, cheia de fantasias religiosas. A ilha de Creta era a quinta maior ilha da Grécia, e a economia de Creta era baseada no comércio mercante de navios, de cargas e descargas de material. Passava-se por ali. Era uma ilha muito visitada, uma ilha próspera, uma ilha que tinha uma mistura de população, tinha gregos, tinha árabes, tinha turcos, tinha pessoas que faziam parte do mundo inteiro ali naquele lugar, principalmente judeus que eram estabelecidos ali, e na sua maioria que estavam ali eram pessoas de posse, haviam alcançado posse, como outros gregos que tinham ali, que também alcançaram posse. Paulo tinha uma visão de reino. Paulo pega Tito e não manda Tito para uma igreja da Ásia, por exemplo, né? Não manda Tito para uma igreja fora do seu domínio. Paulo pega Tito, grego convertido ao cristianismo, preparado, experimentado, e manda para uma ilha da Grécia, para que ele estivesse lá como representante. Quando o povo olhava para ele e falava: não, esse fala a nossa mesma língua, esse é nosso irmão. Se ele tem tal conhecimento e ele nos ensina isso, vamos aprender. A ideia de Paulo era trazer a comunhão perfeita, não só na maneira de Tito falar, como Tito se expressar, e a sua cidadania. Também sou grego, eu sirvo esse Deus, eu não estou trazendo nada que não seja verdadeiro, porque eu também saí do vosso meio, eu comungava com a vossa fé, com os vossos costumes, e hoje sou liberto por Deus. Tito é o testemunho vivo do ministério de Paulo e o testemunho vivo daquilo que o poder de Deus pode ocasionar na vida do indivíduo que se entrega a ele. Tito saiu do mundo das trevas, da escuridão, e Deus o lapidou por meio do ministério de São Paulo e trouxe luz ao coração daquele homem, o capacitando para organizar uma igreja que você não pense que era algo pequeno, mas era algo grande, algo tremendo. A origem da igreja: havia cretenses presentes em Jerusalém no concílio, quando da descida do Espírito Santo, e no concílio de Jerusalém também. Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste ali, quando ele trabalha, Atos capítulo 2, versículo 11, abre aí para mim, para me ajudar. Foram convertidos por meio do sermão de Pedro, levaram o evangelho e ao retornarem à terra natal, ou seja, a igreja já estava pronta. Paulo vai organizar, Paulo vai ajudar aquele povo a ter um encontro melhor com Deus, a ter o coração mais lapidado pela autoridade da palavra, que promove a retidão em nossos corações, que a Bíblia diz que é santificação. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito não, Atos não. Atos dos Apóstolos, me perdoe. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Viu que maravilha? Para que Deus batiza o indivíduo com o Espírito Santo? Olha só, o batismo com o Espírito Santo hoje está sendo totalmente mal entendido. Hoje o indivíduo se batiza com o Espírito Santo, ele quer falar em língua, para ele, olha, assim digo eu. Aí, da vez Deus não está dizendo nada, o camarada está lá falando, né? Achei bacana que na oração sexta-feira eu estava aqui e o meu irmão estava aqui. Aí o Senhor é tão educado, quando você tem uma certa intimidade com Deus, e Deus é que te dá essa intimidade com Ele. E o Senhor veio falando no meu coração: eu quero falar com Ele. Eu falei assim: Senhor, tu viu a hora que eu falei: Senhor, me ajuda, porque será que vai receber? Como vai ver isso? Aí Deus falou: não, tu vai falar com Ele, abre a tua boca e fala. Aí eu falei da maneira como veio. Na maioria podia falar por revelação, mas Deus falou: não, Ele gosta de ouvir minha voz.
ele vem aqui que ele gosta de ouvir. Deus revelou, eu falei assim, tu gosta de ouvir a voz de Deus, né? Segunda vez que Deus fala comigo, só que agora ele falou direto com você. E eu falei, olha que privilégio que Deus falou por meio da profecia e disse para você, Senhor, dai-me o teu coração e grande é a tua caminhada. Quer dizer, Deus está convidando a pessoa a tomar posse da vida eterna, independente da vida que ele viveu até ali. Deus ainda falou para ele, ó, ainda que o pecado seja como o carmesim vermelho, eu vou tornar mais branco do que a neve, eu vou transformar, dá-me o teu coração. Já pensou o Espírito Santo falar para uma pessoa, me dá o teu coração? É maravilhoso, irmão. E eu fiquei bobo com aquilo, eu fui até dormir mais tarde, que eu fiquei assim, como é que pode, coisa maravilhosa. Normalmente quando o Espírito Santo fala ao meu coração, eu perco o sono um pouco, eu fico meio que, parece que acontece algo na minha mente, fica acesa, muito tempo, eu durmo 11 horas da noite, às vezes vou dormir 10h40, 11 horas da noite, vai até meia-noite, e fico ali meditando naquilo que Deus falou. Então há um propósito no batismo do Espírito Santo. Olha o propósito aqui em Atos, a igreja foi batizada, e em Jerusalém, no derramamento lá, quando não foi do Pentecostes, mas quando Deus faz o primeiro, quando Pedro faz o primeiro discurso da igreja, Deus derrama o seu Espírito, e ali tinha muitos cretenses, moradores de Creta. Qual foi o motivo daqueles homens receber o Espírito Santo? Você vê hoje na carta de Tito, aí você correlaciona um fato com o outro. A intenção de Deus batizar aqueles homens com o Espírito Santo não foi para eles ficar falando língua, entregando profecia para todo mundo, apesar de, se Deus quiser usar alguém em profecia, para alguém ele vai usar no dom de profecia, né? Hoje nós somos profetas não por ofício, mas por dom. Deus usa quando quer, aonde quer e a pessoa que quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Senhor, e quando ele quer usar, ele fala e pode escrever o que vai acontecer. Qual a intenção de Deus batizar no Espírito Santo e as pessoas receberem o Espírito Santo? Foi o quê? O aumento do corpo de Cristo. Então, quando você se batiza, Deus está falando para você, eu confio em você, como meu servo, como meu filho, como aquele que vai ter responsabilidade com o dom que recebe, para estar apto a manusear a espada da verdade, a se santificar e a fazer o crescimento do meu corpo. O crescimento foi imediato, foram para Creta e lá foi fundada a igreja de Creta. E Paulo agora vai passar por lá, vai também trabalhar essa igreja e vai mandar Tito para lá, para edificar uma igreja que já estava existindo ali, que Paulo vai lá para ajudar, para trabalhar ela, e Tito vai ficar ali para organizar. Nesse interregno de tempo que está acontecendo aqui, Roma está sendo incendiada, tá? Roma está lá sendo incendiada. Paulo já está aqui livre da sua primeira prisão, a probabilidade de 99,9%. E Paulo está viajando pelo mundo de agora, organizando a igreja, e de repente ele sai e vai ali para o lugar onde ele estava em Tróade, e em Tróade ele é preso novamente. E ali ele vai para Jerusalém, vai ser acusado, vai ser decapitado. Então é um momento ímpar na vida de Paulo, a últimas oportunidades. Qual a origem da igreja de Creta? Provavelmente foi os cretenses que saíram cheios do Espírito Santo e promoveram o aumento do corpo de Cristo. É a criação de novos grupos de igreja, de grupo de estudo, pequenos grupos que se organizam, que se alimentam, que participam do partir do pão, que ajudam, que ofertam, que dizimam, que enriquecem o reino de Deus. Não é enriquecer o bolso do pastor Américo, nem o bolso de algum pastor. O obreiro é digno do seu salário. Quem planta a boa semente, colhe e come primeiro do bom fruto. Mas não é para nós encher nossas contas bancárias. Uma vergonha, pastores que têm cofres em suas casas, 2 cofres em sua casa, cheio, barrotado de dinheiro. Na maioria das vezes eles compram dólar, cheio de dólar nos seus cofres, e guardam isso dentro dos cofres, enquanto as igrejas de Deus, aí em Malawi, África, Moçambique, Botsuana, Kinshasa, Seringuete, aonde as pessoas são pobres, miseráveis, de lá tem missionários pregando evangelho, andam de pé no chão, pregam debaixo de choupanas, aonde tem percevejos, barbeiros, ratos, urinando em cima dele, dançam dentro das igrejas, sobe poeira, hantavírus, coloca neles disenteria, cólera, e as pessoas estão aqui enriquecendo seus bolsos e indo de passos largos para o inferno, mesmo com a palavra de Deus nas suas mãos. É aquele tipo de gente que
está em Jerusalém, não quer saber quem está em outro lugar da periferia de Jerusalém. Jerusalém é só nós aqui, é nós. Não, Deus não te chamou para isso não, meu irmão. Deus te chamou para enriquecer o reino de Deus. Ninguém vai levar ouro e prata no caixão, mas vai levar as boas obras feitas em Cristo Jesus. Quais boas obras feitas em Cristo Jesus? Eu tenho que ser rato dos cofres da igreja. E como muitos crentes se elegem, vai ser rato dos cofres do Estado. Sem perceber que às vezes nas casas aqui, aonde eu estou à volta, aonde você mora, no lugar onde você vive, nas nossas periferias, tem pessoas passando fome, morrendo às míngua com doenças, não tomam remédio, sofrem, sentem dores, não tem tratamento médico. Será que as pessoas não perderam toda a sensibilidade humana, que não são capazes de entender isso? Deus quer pessoas que sejam retas. Tu não é perfeito, mas seja reto. Assuma o propósito para que Deus te colocou, seja na política ou na igreja, e sirva ao Senhor. A igreja é um lugar onde se serve a Deus. O propósito da epístola, o propósito é mostrar a Tito que há necessidade da boa ordem na igreja, a convivência, estabelecer presbíteros e a dificuldade de se alcançar boa conduta no meio de crentes tão grosseiros e difíceis. Paulo quis também avisar Tito da sua viagem e marcar um encontro em Nicópolis, né? Paulo está aqui viajando. Ele tinha acabado de ser solto da sua prisão romana. Os acusadores de Paulo não foram a Roma acusar ele diante do imperador, então Paulo vai ser liberto por falta de testemunha, por falta de alguém que o acusasse. Não foram lá estabelecidos. Então a lei romana solta Paulo. Paulo vai ser solto e vai continuar com o seu ministério apostólico. E Paulo está passando essas igrejas em revista, botando obreiros, que ele tem um corpo apostólico, né? Ele tem um colégio de discípulos que ele pode confiar. Paulo está organizando. Eu fico triste, né? Porque Paulo foi decapitado, mas foi a vontade de Deus. Mas eu fico pensando, se Paulo pudesse viver mais uns 10 ou 15 anos, como Deus iria operar grandes propósitos e grandes milagres ali, nesse ministério, como a nossa vida seria muito melhor e muito mais edificante, pela vida de alguém que tem compromisso com Deus. Compromisso com Deus é você fazer Cristo ter visibilidade. Apesar de que Cristo divide a glória dele com aqueles que o amam. Quando você está diante de uma igreja, Cristo está dividindo a glória dele com você. Tenha isso em consciência. Deus não te escolheu para você ficar em evidência como uma criança, como um menino. Deus te escolheu para você ser representante dele. A glória do Cristo está sendo dividida com você, bispo, pastor, presbítero, dirigente de uma igreja. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Não que você seja um engessado, né? Eu gosto muito do pastor José Fernandes Moisés, lá que está nos assistindo agora aí, ó. Beijo no seu coração, meu irmão. Ele está lá na igreja, ele faz os clipes dançando e dança, a cultura deles lá é maravilhoso. Ele não mostra ser diferente do povo, ele é igual ao povo, ele é ser humano, ele precisa se divertir, se alegrar, ele precisa de viver. Agora uma coisa, ele tem que ser diferente do povo dele. A desonestidade, a mentira, a glutonaria, a prostituição, o adultério, toda sorte de pecado que é contra aos princípios de Deus tem que ser abandonado. Tito foi para Creta para fazer isso com os cretenses. Ó, tem ordem na igreja, tem representante de Deus, sou eu. A coisa aqui não pode correr como todo mundo quer. A coisa aqui tem que correr segundo a vontade daquele que nos deu a sua palavra e preparou ela de antemão para que nós andássemos nela. O que a palavra de Deus diz? Temos que ser igual a todo mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis. É não vos conformar. Conformar significa tomar a forma de. Eu não posso tomar a forma do mundo, eu já vim de lá. Então eu tomo a forma de Cristo. Conteúdo, tarefa de Tito, seu dever. Tito, capítulo 1, versículo 5, nós já lemos. Pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbítero em cada cidade. Creta era uma ilha tremendamente grande, tinha várias cidades, é como o estado do Rio de Janeiro, tem a cidade de Campo Grande, tem cidade aí, Bangu, Realengo, Padre Miguel, e vai embora assim mesmo, vai se transformando. Creta era um lugar grande desse jeito. Seu desafio, Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 16, calar os falsos mestres, repreendê-los severamente. Leia aí para mim,
Tito capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. São 6 versículos. Seis versículos que mostram ali a obra que Tito foi separado para fazer. 10 ou 16. Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Estando com os olhos fitos no céu. Não, perdão. É Tito. Aí acho que é Atos dos Apóstolos. Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Existia muita mentirada no meio do povo, principalmente por parte dos cretenses, muita mentira. Eles eram mentirosos e preguiçosos e gostavam de dinheiro fácil, e principalmente os judaizantes, que exigiam a observância da lei para alcançar a salvação e a santificação, e exigiam por meio disso a separação da igreja de Deus dos gentios. Então havia uma confusão tremenda nessa igreja. Paulo manda Tito pegar pesado. Tito era o camarada que sabia combater o bom combate da fé. Tito foi experimentado, Tito participou da vida de Paulo e ele recebeu essa transmissão dessa graça do apóstolo. Paulo escolheu Tito não só por causa de ele ser um discípulo amado e ter andado com ele, mas por causa do caráter de Tito. Era firme assim como de Timóteo. Eu sei quem vocês são, eu vos conheço. Pregue no templo e fora do templo, insta em falar, fale e não pare de falar, exorte a igreja, repreenda, não dê sopa para eles, não dá colher de chá quanto ao pecado, principalmente para os judaizantes, que os judaizantes é como hoje, você é cristão, se eu quiser observar algo do judaísmo, eles querem que eu aprenda a doutrina deles, mas a ideia é que eu me separe da minha para servir só a eles. Então vira algo que? Legalismo religioso, fica legalista demais. Eu tiro você do meio da comunhão do ser humano, eu separo você. Então isso já estava acontecendo lá em Creta. Tem outros, eles eram amantes do dinheiro, tudo era pela grana, para alcançar a grana, o negócio era dinheiro, ter domínio das pessoas para alcançar somente o dinheiro para os seus próprios bolsos, para o seu próprio enriquecimento. Não só os cretenses, como também os próprios judeus tinham esse tipo de ideia, e Paulo pede Tito para ser firme para com eles, para não dar facilidade, como diz aqui no Brasil, não dá moleza, é pauleira mesmo, sarrafo neles, para que eles tomem vergonha, ou se convertam, ou se desprendam das amarras da vida eterna, e vão para o mundo de treva. Vai viver como você quiser viver, mas se quiser viver na igreja, nós temos princípios inegociáveis, são a palavra de Deus. Pastoreio da igreja. O apóstolo Paulo preocupava-se com algumas classes de pessoas na igreja e orientou Tito a trazê-los com atenção. São elas homens idosos. Tito capítulo 2, versículo 2, puder me ajudar, e abre aí Tito, abre aí,
presbítero. Presbítero vai ler Tito capítulo 2, do versículo 3 ao 5. O Celcinho lê Tito capítulo 2, versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Sãos na fé, no amor e na paciência, que sejam sóbrios. Ou seja, sobriedade é você estar firme na sua crença, andar conforme os princípios dessa palavra. Chega de mitologia, chega de historinha da carochinha, chega de ficar ouvindo falsos profetas, chega de ficar ouvindo judaizantes. E hoje tem judaizantes dentro da igreja. Tito capítulo 2, do 3 ao 5, para os moços. Tito 2, 6, 8, você. 6, 8, ele é o 3 ao 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Celcinho lê do 2, do 6 ao 8. Agora só um minuto para me falar. Por que Paulo está falando isso? Quando você vê Paulo falar isso, é porque a igreja tem que ser oposta a tudo isso. Se ele está falando isso, a igreja tem esse tipo de gente praticando essas coisas. Paulo está falando que não seja assim, que as mulheres sejam, as senhoras, né? Elas sejam decentes, elas sejam firmes, não fofoqueiras, não caluniadoras, mas que sejam sóbrias, que ensine para ensinar as mais novas a ser vitoriosas, vencedoras. Essa é a preocupação de Paulo, que elas deixassem a velha vida, deixassem o mundo. Tito capítulo 2, do 6 ao 8. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo está convidando a igreja, se você olhar, o espírito da igreja é Atos capítulo 2, versículo 9 ao 10, presbítero, 9 ao 10. Ele está convidando a igreja a não ter a forma do mundo. Tem locais que você entra, igreja você vai, você chega lá, você não sabe se você está na igreja ou se você está no mundo. Que você chega lá, o camarada está falando gíria, aí vai nessa vibe aí, meu irmão, ô irmãozinho, como é que tá? Tá tudo bem? Ô, tô numa vibe diferente, quer dizer, o mundo inventa, o crente recebe. Aí o camarada, daqui a pouco, o mundo inventou aí a moda de uma calça toda rasgada, daqui a pouco a igreja está com as irmãs com as calças todas rasgadas, né? Obreiro assim tem. Obreiro, tem obreiro assim? Obreiro. É falta de doutrina, irmão. Ah, pastor Américo, Deus não está pedindo roupa, irmão, não está pedindo roupa, mas a igreja tem um procedimento dela. Já pensou se o pastor Américo vem dar o culto aqui com um rasgado no peito, aparecendo igual eu vejo na rua, e o bico do peito aparecendo aqui? Não é moda, é legal. Um rasgado aqui, mostrando meu umbigo, aí um rasgado aqui mostrando parte da minha coxa, quase na minha região genital, né, para mostrar os meus aparelhos genital. Aí as pessoas vão, não é moda, não, é falta de vergonha na cara, irmão. O crente tem que se arrumar como filho de Deus. Uma vez uma senhora que veio da prostituição, e depois ela deu testemunho para mim, ela falou, pastor, eu não tenho vindo ao culto. Eu falei, mas por que, irmã, não veio ao culto? Ela veio durante os 3 meses e participava do culto da doutrina, e eu ensinava esse evangelho que eu estou pregando aqui lá, não ensino outro, e fui trabalhando, e eu vendo, né, eu falei, ela não vai voltar mais, porque o que eu estou falando aqui está batendo tudo com ela, mas eu tratava, fingia que não estava vendo nada, e não dava margem para os irmãos virem, pastor, quando o irmão vinha olhando para o lado, meu irmão, ó, vigia, eu era primeiro, não, vigia, irmão, tu está vendo e não está vendo. Quem vai mudar aquilo ali é o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? A irmã foi uma certa vez, não voltou na igreja. Eu fui na casa dela, pastor, eu não estou indo, porque até para sair para a rua, a filha dela falou, pastor, minha mãe não sai nem mais no portão de casa. Aí eu falei, mas por quê, minha irmã? Ela, pastor, agora eu morro de vergonha da minha roupa.
Olha como é que o Espírito Santo trabalhou. Foi por quê? Ela só tinha bermudinha de lycra apertadinha, que definia, né, a região genitália, genital dela. Você via? Eu ia às vezes lá visitar ela, eu via, mas eu ficava quieto na minha, deixava. Andava de topzinho dentro de casa, só cobrindo, né, a parte dos mamilos, tudo de fora. E eu ia lá visitar ela assim mesmo, nunca repreendi, mas preguei o evangelho. O Espírito Santo trabalhou do jeito que a filha falou: minha mãe tem um mês que está dentro de casa. Eu falei: por quê? Ai, pastor, eu queimo de vergonha, só em saber que eu vou ali fora. Depois que o último culto que eu fui lá, eu vim para cá morrer, eu vim de lá para cá morrendo de vergonha. Eu entrei dentro de casa, na minha mente, agora eu sou filha de Deus, eu não posso ter isso, eu não tenho roupa. Falei: irmão, eu vou resolver isso. Cheguei no culto de domingo, falei: irmão, ó, preciso de roupa, mas boa roupa, vê aquela que tu não usa lá, já está lá guardada há 2 anos, tu nem bota, mas é boa, tu vai trazer. E não traz pavão misterioso, não. Pavão misterioso é uma roupa muito esparafetada. Aí falei: me traz algo bom, decente, eu quero aqui. Aí as irmãs, cada uma trouxe 1, 2 peças de roupa, sandália, bermudas, né, boa, comprida. Aí eu levei para ela. No outro domingo ela estava lá na igreja, no culto de doutrina, nos cultos de domingo, bem vestidinha. Olha o resultado daquilo. A mulher já estava com quase 60 anos, nunca tinha tido resfriado. Passou mais 3 meses tomando ceia, de repente ela ficou doente com a enfermidade que acometeu a parte respiratória dela. Foi no Pedro II, chegou lá, tiraram a radiografia do pulmão, o médico ficou assustado, bateu lá uma ressonância e ele viu que ela estava com os 2 pulmões totalmente tomados de câncer e perguntou para ela: eu vou mandar a senhora para o INCA, aí a senhora vai lá ver se ainda tem condição de tratar a senhora. Aí ela veio e me perguntou: pastor, o que é o INCA? Eu falei: irmã, é o Instituto Nacional do Câncer. Ai, pastor, será que eu estou com câncer, eu estou com uma fraqueza? Vai lá para ver. Chegou no INCA, fez exame, o médico falou para ela: senhora, a senhora quer ficar se tratando internada aqui e morrer aqui no hospital, ou a senhora quer morrer na sua casa? Não tem mais jeito para você. Aí ela veio e falou comigo no culto, ainda orei, ela conversando comigo, irmão. Aí o médico falou: pastor, o médico disse: se eu viver mais 1 mês, é muito. Eu falei: então, irmã, não se preocupa não, o bom é que a senhora está confirmada na fé. Aí foi para casa, naquele dia ela foi para casa, 4 dias depois, no domingo, segunda, na quinta-feira ela passou mal, foi para o Pedro II, chegou no Pedro II, tentaram ainda reanimar ela, mas o pulmão dela estava tão ruim que estava saindo água pela boca, entendeu? E o filho falou: pastor, minha mãe morreu porque o pulmão dela entrou em colapso. Ela passou mal, morreu com câncer nos 2 pulmões. E durante toda a vida dela, tu imagina, nunca tinha sentido um resfriado. Aí os filhos dela falaram assim: foi o dia que o senhor batizou ela na água, minha mãe bebeu água e morreu por daquela água, no dia do sepultamento dela. E eu sepultei ela ali, encomendei a alma dela, como é de costume, sabia onde ela estava, por causa que eu vi a transformação, e Deus salvou como que pelo fogo. Porque se ela não tivesse aceitado Jesus, não tivesse batizado, ela tinha morrido no mesmo tempo, na mesma época, sem salvação, indo para o inferno. Mas Deus trouxe, preparou, capacitou e salvou aquela mulher. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então nós vamos ver aí que o jovem Tito foi para pastorear essa igreja poderosa. Vamos fazer um resumo teológico aqui da epístola de Tito, né? A consciência do chamado, Tito, do 1 ao 4. Comportamento cristão, Tito, capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Convicção da salvação, Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Posição de Tito, né? Consciência do chamado, servo do Senhor, apóstolo de Deus, foi enviado para lá como apóstolo. Função, promover fé, promover conhecimento. Olha essas características, que esse é o seu dever na sua igreja. Garantia, versículo 2, vida eterna por meio da santificação da palavra. Consequência, fé, graça e paz ao coração do povo cretense. O modo de vida cristã, regeneração, regenerar a impiedade, ou seja, passar pelo processo de regeneração, que é a santificação. Regenerar as paixões mundanas, ou seja, viver uma nova vida, viver com sensatez, viver com justiça, viver com piedade. Expectativa do cristão, versículo 13, né? Do capítulo 2, do 12 ao 15. Bendita é a esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu
gosto desse texto para pregar salvação e para pregar santificação e para pregar a libertação do mundo, porque Tito capítulo 2, versículo 12 e 13 nos dá todo um embasamento para você lançar a doutrina de Deus no coração dos homens. Obra de Cristo reuniu-nos da iniquidade, ou seja, nos tirou do poder do pecado, purificou-nos para si e fez-nos zelosos de boas obras. Convicção da salvação, capítulo Tito 3, do versículo 1 ao 7. Quem éramos, né? Quem nos transformou, versículo 4. Como fomos transformados? Quem somos agora? Então, capítulo 3 de Tito, do 1 ao 7, dá essas características. Os falsos mestres, já no início da carta, o apóstolo Paulo aponta a presença de muitos falsos profetas, que são aqui, profetas aqui no sentido de doutrinadores. Tito capítulo 1, versículo 10, diz assim: porque existem muitos insubordinados, né, ou desordenados, pauradores, ou seja, paroleiros, faladores frívolos, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, que eram os que mais batiam na igreja. Porque pela igreja, pela igreja ter muitos judaizantes e ter assim os princípios dentro das promessas, né, da salvação, ela vem do mundo judaico, né, que a promessa. Tem que entender o seguinte, irmão, eu sempre gosto de falar isso, eu não estou sendo prolixo, né, dando volta em volta, eu quero que você entenda isso. Se você não entender isso, você não entende nada de evangelho. A salvação, ela é prometida em Gênesis 3,15. Presta atenção no que o pastor Américo vai dizer. Em Gênesis 3,15, a salvação é prometida para a humanidade. O arranjo de Deus, a economia de Deus, que é a maneira pela qual Deus vai manifestar essa salvação, vai separar a raiz de Abraão. E vai dar a raiz de Abraão para ser um baluarte, ou seja, aqueles que estão de posse da mensagem dessa salvação para pregar por toda a terra. Porém, eles se fecharam religiosamente achando que era só para eles. Por isso que eles não reconheceram o Messias, não estavam preparados por causa da atitude que eles colocaram em seus corações, de eles serem portadores da mensagem salvífica para o mundo. Era para o mundo, para toda a humanidade. E eles se enclausularam dentro deles mesmos. Apesar de fazer, né, o proselitismo, evangelizar as pessoas, torná-las praticantes do judaísmo, mas eles queriam torná-las judeus. E o homem, o ser humano é ser humano, não importa se é judeu, se é grego, se é turco, se é árabe, se é chinês, se é japonês, se é africano, se é branco, se é amarelo, se é negro, não importa, é ser humano. Então a salvação foi para o ser humano, o arranjo de Deus para preservar um povo que pudesse estar em condições de trazer o Mashiach, foi a raiz de Abraão. Então a raiz de Abraão traz nela essa responsabilidade, mas não significa que a salvação é só dos judeus. Ela veio para o povo judeu, ou seja, ela veio por meio do povo judeu. Então a salvação é do judeu, que as pessoas falam, mas a salvação é do judeu, mas com a responsabilidade de propagar para o mundo, a qual eles não obedeceram. Então Deus vai levantar a sua igreja, que é o Israel de Deus, que prega salvação, igualdade para todo mundo, fidelidade para todo mundo, justiça para todo mundo, porque essa é o propósito das Escrituras. Esse é o propósito das Escrituras, que todos os homens sejam salvos por Deus. Os falsos mestres pregavam ali um grupo religioso, e a segregação, a separação das pessoas, igual tem neles. A igreja não, a igreja é a união de todos os povos, raças, tribos e nações, baseado em um só princípio imutável, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então temos que amar uns aos outros. Perfil dos falsos mestres subordinados: pauladores, ou seja, faladores frívolos, que não trazem edificação nenhuma, enganadores, impuros, tudo que fazem não tem valor para Deus, pois a mente e a consciência deles estão corrompidas por causa do interesse, da ganância, abomináveis. Tudo que fazem não tem valor nenhum para o Senhor. Tal sujeito
causa horror e nojo a Deus, tornando-se algo abominável aos seus olhos, porque promove a desunião, promove a falta de amor entre os irmãos. Desobedientes não se submetem a determinados ensinos que leva a viver de modo desobediente, ou seja, eles não querem viver sujeito à doutrina do Evangelho, eles querem criar sua própria doutrina. Os desobedientes estão reprovados diante de Deus, mesmo que façam boas obras. Não adianta você dar esmola se você é idólatra, não adianta você dar esmola se você tem um Deus que coloca no lugar do seu Deus. Não adianta você fazer o bem no indivíduo aqui se por trás você é inimigo dele, se você quer escravizá-lo, se você não quer amá-lo de fato e de verdade. O que fazem os falsos mestres? Pervertem casas inteiras. Eu já vi pessoas que professavam Cristo e de repente eles receberam a luz, né? Se há luz nas trevas, a luz nas trevas. Aí abandonaram o cristianismo que prega o amor, a comunhão, a igualdade para todos e a retidão de vida por meio da palavra de Deus. E entraram na religião tal porque lá é melhor. Hoje eu me sinto santo, eu não posso comer carne de porco, eu não posso tocar nisso, dia tal é santo, dia tal tem que guardar, eu não posso conviver com esse povo, que eu sou separado desse povo. Então que evangelho é esse, que salvação é essa? Então eles pervertem casas inteiras, às vezes separam pai dos filhos, filho dos pais, irmão dos irmãos. Há uma desunião, um querendo ser melhor do que o outro, porque pratica isso ou aquilo, e deixaram de praticar a fé, a justiça e a verdade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ensinam o que não deve, não se preocupam em pregar a palavra de Deus, mas o próprio ensino. Igual já disse aqui, pessoas que chegam hoje, século 21, daqui a pouco já estão partindo para o século 22, falam, não, porque agora eu fui estudar grego e hebraico. A Bíblia para ele nunca valeu nada. 30 anos com a Bíblia, de repente ele vai para a faculdade, estuda grego e hebraico, diz não, porque lá vem o Bereshit, da Paraxá, do Barará, e porque lá está escrito que a carne de porco é pecado. Compra um pernil e dá para mim, pernil, né? Uma picanha suína, vou botar uma brasa ali e você vai ver. Vou cometer o pecado da gula, que eu vou comer e não vou perder a santificação. E as pessoas fazem isso, levando divisão para dentro de casa, onde eu já vi, filho, não, mas não quero comer mais essa comida aí não, isso é pecado. E às vezes o pai bota lá bistequinha com arrozinho, feijãozinho, saladinha, não, pega com o garfo assim, joga no prato do outro, bota lá, joga em cima da mesa, isso aqui é do diabo. E a Bíblia diz que tudo que é oferecido a Deus em ação de graça, Deus o santifica. Aí separam pai de mãe, mãe de pai, e uma santificação que aparentemente parece ter algum poder, mas quanto a resistir ao diabo não tem valor nenhum. Tarefa de Tito, a palavra original indica colocar uma ordem. Tal atitude é necessária para que não venham perverter casas inteiras com suas mensagens. Ou seja, não se pode dar brecha para a heresia, é tratar a heresia com pancada, com chicote do Espírito, com espada do Espírito, repreendê-los severamente. Tito 1, capítulo 1, versículo 13. Tito, apegando-se à palavra fiel, Tito 1,9, deveria repreender os falsos mestres e dissidentes, aqueles que não concordam com a doutrina da igreja, de maneira muito dura, a fim de que se tornem sadios na fé. Às vezes a Bíblia diz, né, que Deus nos ajunta como uma galinha que ajunta os seus filhotinhos debaixo de suas asas. Quero falar um negócio para você aqui. O pé da galinha não mata os seus filhotes. Já viu esse provérbio que as pessoas falam aí? Essa palavra? O pé da galinha não mata o filhote. Ela junta todo mundo, ela pisa em cima deles, mas ela dá um jeitinho, aperta o pescoço do pintinho, solta, e está lá o pintinho aninhado, ele nem foge do pé, ele dá a picada nele, puxa ele para dentro e coloca lá. Ou seja, Deus está falando, ó, o bico da galinha espiritual, né? A patinha da galinha espiritual é palavra, ó, açoite na palavra. Esses crentes que querem santificação aparente quando seus corações não existe Deus lá dentro, a sã doutrina nos leva primeiro a nos despir do velho homem e abraçar a Deus e ser fiel ao Senhor. Isso é a doutrina do Evangelho. Cristo em Tito,
A obra divina e redentora de Cristo é lindamente expressa, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus. Olha só, Paulo expressa nessa epístola que Jesus Cristo é Deus e é Salvador, do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso e de boas obras. Tito capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Tito para hoje: não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo, pelo bem da igreja de Cristo. Será que isso está acontecendo? Tem muitas igrejas aí que hoje estão promovendo shows evangélicos, e as portas da igreja que deveriam se abrir para receber o rebanho de Deus. Estava conversando com a pessoa essa semana, eu falei: irmão, pastor Américo, né? Aqui a minha casa está servindo de ponto de pregação, mas vamos supor que amanhã nós vamos comprar uma igreja com dinheiro do rebanho. Aí eu construo a igreja com dinheiro do rebanho, eu coloco a igreja linda com o dinheiro do rebanho, eu preparo toda a igreja com o dinheiro do rebanho, com o vosso dinheiro. Depois eu falo assim: não, irmão, eu vou convidar, vou fazer um trabalho aqui na igreja glorioso de Deus, muito lindo, muito belo, muito maravilhoso, porque eu amo o rebanho de Deus. Aí eu faço esse trabalho, convido o belo cantor, faço um teatro dentro da minha igreja, aí boto uma roleta lá na igreja com a pessoa com a pulseirinha, para você entrar é R$30. Eu perdi totalmente o sentido de igreja, virou clube. Tem isso, você não sabe? Não tem. Aí o indivíduo, o povo pagou o terreno, o povo construiu a igreja, o povo paga a manutenção da igreja, e agora o pastor da igreja bota uma roleta lá na frente, as pessoas passam para assistir o show, paga R$30. Eu fiquei sabendo da situação, que a irmã saiu de casa, se arrumou, se perfumou e veio para a igreja. Ela não sabia de tal evento. Quando ela chegou na igreja, que ela veio louvando a Deus, que ela foi entrar no culto, a mão no peito: ei, para aí, hoje a entrada é tantos reais, se não tem, não entra. Não, mas é minha igreja, eu sou dizimista. Não, senhora, você não vai entrar aqui não, para entrar tem que pagar. A irmã sem dinheiro, diz aí a pessoa que contou para mim, que foi da porta da igreja até a casa dela chorando, copiosamente no seu choro, porque ela falou: poxa, eu não imaginava que depois de eu ter feito tudo o que fez, ser membro, ser dizimista, eu teria uma mão no peito, só entro na igreja, só piso no lugar aonde eu vou ouvir a palavra de Deus, se eu pagar para assistir o show da artista aqui lá dentro. A igreja virou o local do artista, Deus saiu dali, o homem tomou posse da igreja. Está acontecendo isso hoje, meu irmão. Você não está por dentro das coisas, não? Então fique por dentro do que vai pela igreja. São esse tipo de gente que se apresentam como grandes sinais e prodígios de Deus, e reivindicam para si um direito que a Bíblia não dá a pastor nenhum. Aí vem com aquela: ninguém toca no ungido de Deus. Que conversa é essa? Eu posso errar, roubar, mentir, trapacear, ser tratante, ser falso? Não, ninguém pode tocar em mim, porque eu sou ungido de Deus. Ninguém se torna semideus a aceitar Jesus. Tem que andar dentro dos princípios de Deus para que possa ser respeitado. Dar respeito para receber respeito. Conclusão da nossa lição: essas heresias estão dentro da igreja hoje. Não mudou quase que nada. De 100%, 90% continua. 10% não existe mais. Mas 90% das heresias do passado está dentro da igreja hoje. Conclusão: concluímos o exame de mais um tesouro bíblico, né? Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico da estrutura eclesiástica de uma igreja. Homens que tenham compromisso com a palavra, que não sejam amantes de si mesmos, que não sejam mentirosos, tratantes, enganadores e falsos, e que não ame o dinheiro acima do Cristo. Tem gente aí colocando dinheiro na frente de tudo, e quando o homem tem só o dinheiro dos seus olhos, ele pisa no rebanho de Deus, trata o rebanho de Deus como fosse bode. E essas coisas estão acontecendo hoje no seio da igreja. Está estampado na internet. As pessoas chamam a igreja de mané, tratam a igreja de qualquer maneira. Eu vi tudo isso acontecer, por isso eu prego, porque eu sei que eu estou falando a verdade.
temos que ponderar, porque senão nós vamos encontrar a porta fechada. Não quero ser aqueles que batem na porta para entrar. Eu quero estar dentro da casa do rei, celebrando as bodas com o Cordeiro. Então, para estarmos lá, depende de como nós vivemos aqui. Então, viva em retidão. Santifique-se com essa palavra. Que o livro de Tito sirva para nos mostrar que temos que ser duro com a heresia, com a mentira e com o pecado, mas temos que ser brando, amoroso e gentil com o rebanho de Deus, o qual Ele confiou em nossas mãos, para nós aparelharmos eles com o quê? Com a palavra. Para edificarmos eles com o quê? Com a palavra. Para darmos ele o que é a verdade, para que eles estejam prontos e aptos para toda boa obra e tenham um encontro com Deus e sejam felizes para sempre na nossa comunhão eterna com o Criador. Que Deus possa falar melhor em seu coração, que a graça do Espírito Santo seja derramada na sua vida hoje e sempre. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Torne-se parceiro desse ministério. Um abraço e até o culto logo mais.